Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. E todo ser humano, ele tem na vida o desejo de ser alguém, de pertencer e de ter. Todo ser humano, ele quer ser alguém, pertencer a um grupo social e conquistar, ter. O que motiva alguém querer ser, ter e pertencer? Sonhos. Sonhar não tem graça a viver. Então sonhos são os combustíveis que impulsiona a pessoa a lutar pelos seus objetivos. Ninguém escolhe aonde nasce, e ninguém escolhe de que família quer nascer. Algumas pessoas têm a sorte de nascer em um lar que os seus pais são ricos. É necessário entender que uma pessoa que nasce de um pai rico, ele não é vencedor, ele é sortudo. Porque a palavra vencedor significa subir de nível. E o que dizer quando uma pessoa ela nasce em um lar com adversidades, dificuldades, e sobre a sua vida ele tem imperfeições? Será que Deus foi o culpado? Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ninguém é obra do acaso nem fruto da coincidência. O problema é que as pessoas tiram a sua vista daquilo que tem e começam a olhar para aquilo que não tem. Quem sabe você não nasceu na família dos seus sonhos, você não tem o carro dos teus sonhos, quem sabe a casa que você tem está precisando de uma reforma, mas você tem o sonho de alguém. A sua família, por mais imperfeita que seja, alguém queria ter uma família. O seu carro, por mais que ele não seja o último lançamento, você tem um veículo e tem muita gente que não tem. Então você tem o sonho de alguém. Olhando para a vida nessa perspectiva, eu percebo que um dia Pedro e João, subindo ao templo para orar, porque por mais que eles receberam o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, eles não mudaram os seus hábitos. Eles eram pessoas que ainda tinham o hábito de orar. Oração na vida de Pedro e João era estilo de vida. Então eles subiram ao templo para orar, porque eles sabiam que a oração pode muito em seus efeitos. Às vezes você ora para Deus mudar a circunstância, enquanto Deus, através da oração, quer mudar você diante das circunstâncias. As pessoas procuram métodos para o avivamento e para as coisas acontecer e fluir na obra de Deus, enquanto Deus está procurando homens. Enquanto os homens procuram métodos novos, Deus está procurando homens dispostos a ser usado por Ele. É necessário entender também que Pedro e João, por mais que estavam envolvidos na obra de Deus, eles também estavam envolvidos com o Deus da obra. Porque eu não posso deixar com que a obra de Deus tome tanto meu tempo que eu não tenha tempo para me envolver com o Deus da obra. E eles subiram ao templo para orar, e de repente eles se depararam com uma situação em que um paralítico de nascença estava de frente da principal porta, a porta formosa. E aquele homem estava num lugar estratégico, porque automaticamente quando uma pessoa ela vai buscar a Deus, ela já vai com o coração
derretido, ela já vai com um coração sensível para buscar a Deus. E era de costume pessoas da esmola. Então aquele homem sabia que automaticamente ele ficando o dia todo, ele sairia dali pelo menos com alguma esmola, pois este era o objetivo dele. Duas coisas acompanham na nossa vida a nossa história. A primeira coisa são as coisas fundamentais. O que é fundamental? É aquilo que é necessário para o meu mantimento da minha vida física e material aqui na terra. O que é fundamental? Dinheiro. O que é fundamental? Trabalho. Porque sem trabalho eu não consigo o dinheiro. O que é fundamental? Alimentos, comida. Então eu preciso me alimentar. O trabalho me dá o dinheiro que faz eu comprar a comida. O que é fundamental? Fundamental é remédio para quem está doente. São as coisas básicas e necessárias para a nossa sobrevivência. Mas existe algo que está além do fundamental, que são as coisas essenciais. Por exemplo, o dinheiro, ele pode aproximar de você interesseiros, mas o dinheiro nunca vai te dar um amigo de verdade. Então o que é essencial? Amigos. O dinheiro, ele pode até comprar o prazer de uma hora de uma mulher ou de um homem, mas ele nunca vai te dar um amor de verdade. O que é essencial? O amor verdadeiro. O que é essencial? Um lar. O que predomina é o amor, a amizade, a companhia. Então, existem as coisas fundamentais e as coisas essenciais. Aquele homem que era o paralítico, ele foi atrás de algo que era fundamental para a vida dele: o dinheiro, para ele comprar alimentos, para ele se manter e sobreviver fisicamente e materialmente aqui na terra. Mas o que era essencial para aquele homem? O prazer de poder voltar a andar. Pedro e João, quando eles se depararam com aquele homem logo pediu algo de esmola. Pedro, ele é bem enfático quando ele olha para aquele homem e diz: olha para nós. Ele estava dizendo: fixa os seus olhos em mim. Será que a gente pode dizer isso? Olha para nós. Pedro aqui, ao falar isso, ele está revelando que ele tinha uma vida íntegra, ele tinha uma vida comprometida com a verdade. Olha para mim. É necessário a gente entender que existe um grande abismo hoje no que as pessoas falam e no que as pessoas fazem, no discurso dela e entre a vida dela, na doutrina que ela prega e na prática de vida. Nós temos que ser uma carta escrita, porque às vezes a pessoa, ela se sente incapaz, não tem o dom da palavra para pregar. Você sabia que não precisa abrir a boca para pregar? De boca fechada você pode pregar. Como? Através do seu estilo de vida, através do seu testemunho, através da sua conduta. Pedro diz: olha para nós. E quando aquele homem olha para ele, aquele homem estava naquela situação, sem poder andar. Eu imagino que alguém poderia até dar esmola e não olhar para ele. Mas quando Pedro fixa os olhos nele, Pedro está falando para aquele homem, trazendo para ele novamente a dignidade. Porque todo ser humano tem um desejo de ser aceito, amado, envolvido. E a sociologia, ela diz o seguinte: para a pessoa ser aceita num grupo social, ela precisa praticar o que o grupo pratica. Se ela não pratica, ela não é aceita num grupo social. Então automaticamente o ser humano, ele tem mais facilidade de enxergar os defeitos de alguém do que as qualidades de alguém. E às vezes a pessoa se sente incapaz de ser introduzida em um grupo familiar, em um grupo na igreja, em qualquer grupo na escola. Por quê? Porque ela faz uma autoanálise e se sente incapaz porque não tem as características que aquele grupo exige. Porque o ser humano, ele destaca com muita clareza
os defeitos do que as qualidades. Todo ser humano, ninguém é perfeito. Todo ser humano tem um lado escuro na vida que não quer que as pessoas saibam. Por quê? Porque mais vale a aparência do que quem eu realmente sou. Porque se alguém conhecer você pelos seus defeitos, quem sabe não vai te dar credibilidade. Mas Deus, Ele contempla e conhece você por dentro e por fora, por cima e por baixo. Ele conhece as lacunas da sua alma. Ele conhece você melhor do que o seu pai, do que a sua esposa, do que o seu esposo. Ele te conhece muito bem. E sabe o que é interessante? Deus não tem o prazer em expor os seus defeitos, em expor as suas fraquezas, porque todo ser humano tem algum tipo de defeito, tem algum tipo de falha. Você nunca vai ver na Bíblia Deus expondo as falhas de alguém, os defeitos de alguém. Deus expõe a arrogância. Mas qual é o prazer de Deus? Expor as falhas de alguém. Então quem sabe você se sente incapaz e você se sente excluído pelos teus defeitos, enquanto os homens olham os teus defeitos e destaca, Deus está vendo os teus lados positivos e as tuas qualidades. Lembra de Jefité? Os homens olharam para ele e falaram: você é filho de uma mulher da vida. Deus olhou para Jefité e disse: para mim, ele é um homem valente e valoroso. Enquanto as pessoas viram que Davi era o filho mais novo, menor parte da herança, Deus olhou e disse: mas eu vejo o coração, ele é segundo o meu coração. Deus está olhando para vocês, não está julgando os seus defeitos nem as suas falhas. Deus está vendo os seus lados positivos e Ele sabe que pode te usar como um leão para um propósito específico que Ele tem na sua vida. Então Pedro traz novamente para aquele homem a dignidade. Olha para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro e João tinham? Se eles não tinham prata e nem ouro, eles tinham algo que tinha recebido em Atos capítulo de número 2, a presença. E a presença é mais importante do que o presente. Eu tenho um filho, pastor Daniel, de 1 ano e 6 meses. E o que eu acho interessante é que eu posso dar o presente mais caro do mundo para ele. Vai chegar um momento que ele vai largar o presente, vai correr até os meus braços e vai querer o meu colo. Porque presença é mais importante do que presente. O problema é que as pessoas estão invertendo os valores. As pessoas vão em busca do presente. E Deus está dizendo: priorize a minha presença. Porque a minha presença não pode te dar apenas o fundamental. A minha presença pode te dar muito mais além daquilo que você quer ou pensa, o essencial. Então aquele homem foi em busca do presente. Ele foi em busca daquilo que era fundamental na vida dele. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho uma presença. E a presença não vai te dar aquilo que é fundamental na sua vida. A presença vai te dar o essencial, o prazer de você pisar pela primeira vez, sentir os teus pés firmados no chão e andar pelo resto da sua vida. Você já percebeu que às vezes Deus ele vai frustrar as nossas vontades para realizar o querer e a vontade dele na sua vida? Você se lembra do profeta Ezequiel? Ele era filho de um sacerdote, e segundo a tradição, filho de sacerdote assumia mais na frente a função de sacerdote. Mas Deus frustra a vontade, o plano de Ezequiel para realizar o projeto dele na vida de Ezequiel. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Quem sabe você está me ouvindo pregar esta mensagem e você sabe que tem potencial. Você investiu muitos anos da sua vida em uma área específica e você diz: eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade de chegar, mas toda vez que você tenta, não dá certo. Toda vez que você tenta, as coisas vão de água abaixo. E você pensa: será que eu não tenho a capacidade que eu realmente penso? O que está faltando em mim? Você, quem sabe, não está olhando por outro lado. Deus está frustrando a sua vontade pessoal para realizar o projeto dele na sua vida. O que é interessante é que às vezes a gente vai pedir algo para Deus. E por que as nossas orações não são ouvidas? Porque
existe um X da questão. Existe a petição e a motivação. Às vezes a petição ela é correta, mas a motivação ela é errada. Você se lembra quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, estava no deserto, e eles chegaram um dia até Moisés e falaram o seguinte: Moisés, a gente come maná de manhã, maná à tarde, maná à noite, já fizemos maná de tudo que é tipo, maná frito, maná cozido, maná torrado, maná refogado. A gente estava lá no Egito, e no Egito tinha cebola, tinha pepino, tinha melão. Apresenta essa nossa indagação para Deus. A Bíblia diz que Moisés foi falar com Deus. Deus disse: tudo bem, eu vou mandar carne para eles, mas eles vão comer tanto que vai chegar uma hora que eles vão se enfadar. A Bíblia diz que quando eles estavam colhendo, pegando aquelas cordonizes e guardando, Deus se encheu de ira e feriu eles com uma praga. Por quê? Porque a petição deles, Deus atendeu, mas a motivação era errada. Eles não estavam valorizando a libertação. Sabe o que eles estavam dizendo? A gente preferia estar lá no Egito como escravo, mas o nosso estômago está cheio. Existem muitas pessoas que têm uma petição e a motivação é errada. Qual é a motivação que faz você pedir isso que você está colocando nas mãos de Deus? Eu não estou aqui pregando uma mensagem que Deus não vai atender a sua oração. Eu estou pregando uma mensagem para a sua vida, dizendo que Deus, Ele quer que o projeto e o propósito dEle seja buscado por você a qualquer custo. Que você receba algo na sua vida, não apenas para o seu egoísmo e confortar o seu ego, mas para que o nome de Deus seja glorificado. A presença, ela é mais importante do que o presente. Grave isso na sua mente. E o que a presença ela pode proporcionar na minha vida? A presença, ela tem um poder de preservar você no dia de angústia, no dia de prova, no dia da adversidade. Olha o que é interessante. Quando Moisés ele saiu do Egito, que ele fugiu de Faraó, a Bíblia diz que ele ficou 40 anos no deserto apacentando ovelhas do seu sogro chamado Jetro. Chegou um dia que ele, andando pelo deserto, ele teve uma visão real e ele ficou curioso. Por quê? Moisés era inteligente, ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. A Bíblia diz que ele viu uma sarça que pegava fogo e a sarça não se consumia. Então ele vai se aproximando. Moisés sabia: deserto, muito sol, baixa umidade, é normal pé de espinho seco pegar fogo. Mas o que atraiu a atenção de Moisés? A sarça queimava, mas não virava cinza, não se consumia. Então quando ele se aproxima, Deus estava dentro da sarça, e Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sabe por que aquela sarça não se consumiu? Porque Deus estava dentro da sarça. Eu vou dizer novamente: a sarça não se consumiu porque Deus estava dentro da sarça. Nós éramos essa sarça, fora da presença de Deus, um pé de espinho seco. Quem sabe você veio para a presença de Deus porque você não suportou o sol angustiante da tribulação e da angústia, e disse: eu preciso de uma solução na minha vida. Porque tem muita gente que coloca Deus como o último da fila. Quando tudo não dá mais jeito, ele diz: agora eu vou buscar a Deus. Quando você veio para a presença de Deus, alguém, quem sabe, pensou e disse: essa adversidade ele não vai suportar. Mas Deus entrou dentro da sarça. Veio o sol da angústia, a presença de Deus deixou você de pé. Eu estou pregando para alguém que, quem sabe, as pessoas não entendem você. Como é que ela, passando tudo isso, está de pé? Como é que ele, suportando tudo isso, está de pé? Como é que ele anda feliz, dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso? Como é que aquele jovem continua dando glória a Deus, dizendo que Deus é bom? Olha a vida dele. É porque Deus está na sua vida, e Deus está te preservando diante desta tribulação, diante desse sol da angústia e da tribulação. O que Deus está dizendo é muito claro para a sua vida: valorize a presença de Deus, valorize
a presença de Deus. Eu quero que você, aonde você está, feche os teus olhos. Quem sabe você profetizava, você dobrava os seus joelhos só para falar em línguas estranhas quando foi batizado com o Espírito Santo. Lembra a sua motivação que você tinha para evangelizar e falar da grandeza de Deus? Se a tendência de Deus é crescer e não diminuir, por que você não ora mais igual antigamente? Por que você não jejua mais igual antigamente? Você percebeu que você começou a colocar algumas prioridades na sua vida, e com isso a sua vida espiritual foi decaindo? Eu sei que você tem que ver uma vida como um cidadão normal, trabalhar, estudar, mas valorize a presença de Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: a minha vontade, ela vai prevalecer na sua vida. E o prazer de Deus não é entregar apenas o fundamental, mas aquilo que é essencial na sua vida. Sabe por que Deus às vezes não entrega coisas na nossa vida? Porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E por isso que às vezes Deus, Ele frustra a sua vontade para realizar o querer dEle na sua vida. Fecha os teus olhos. Pode louvar. Que aonde esta live esteja alcançando, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória da glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Valorizar a sua presença, Deus. Esta pessoa que renunciou tantas coisas para ter o que ela tem hoje espiritual, e hoje ela está colocando de lado pelas coisas materiais. A sua igreja só triunfou e chegou onde chegou pelo poder do Espírito Santo. Hoje as pessoas estão procurando métodos, recursos, influências. Oh Deus, que o Senhor tire todas as indagações da mente desta pessoa e que ela possa ver o seu agir, porque o Senhor fala sim para nós, mas o Senhor também fala não para nós. E às vezes a gente quer entender o seu propósito,
Mas o profeta Isaías disse que os planos do Senhor é muito mais alto do que os nossos, e os planos do Senhor também. Que esta pessoa possa entender que enquanto ela te amar, o Senhor vai cuidar dela, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Pode mandar. As circunstâncias dizem impossível, uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre, dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível, amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crê que eu sou capaz. Escute, chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem. Eu te faço um campeão, só depende de você. Essa é a hora, e posso mudar a sua história. É só acreditar que é capaz. Eu cuido de ti. Eu cuido. Sinta a presença de Deus. De ti. Aleluia! Glória a Deus. E comece a sorrir. Você que está ouvindo esta live, É bem maior, faça uma retrospectiva. pois só eu sei do amanhã. Lembra a sua melhor fase na presença de Deus. Um abraço, pois da sua vida O Pai está de braços abertos esperando você. Você começou a colocar algumas prioridades na sua vida, começou a te afastar de Deus. E Deus está dizendo nesta noite: me coloque novamente como prioridade. Você que está ouvindo esta pregação, vendo este culto, se aí onde você está, você quer voltar a caminhar novamente com Deus. Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. E a oração que a igreja está fazendo aqui vai alcançar a sua vida. Comente no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E eu quero orar pela sua vida. Aonde esta mensagem alcançar, assim diz o Senhor: enquanto você ama Ele, Ele vai cuidar de você de uma forma especial, que Ele não vai deixar seta alguma atingir a sua vida. A proteção de Deus estará sobre a sua vida. Que o Senhor renove a vida desta pessoa. Quero voltar, Perdoa todas as ao vezes início de tudo.
encontrar-me que ela deixou contigo, Senhor. de te buscar para satisfazer o ego dela. Quero rever meus conceitos, valores. Coloque na mão dela aquilo que vai trazer a verdadeira felicidade. Levante este jovem, esta moça e esta família na sua presença, para a glória do teu nome. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.